Fala, resenheiros! Salve, salve! Thiago Silva na área, Resenha Direito começando. Hoje a gente vai abordar um pouquinho o relatório da Binance Research, onde ela traz algumas questões em relação à valorização dos criptoativos, das criptomoedas e o que esperar para os próximos ciclos. Então, se você curte, fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Galera, antes da gente começar, dois recadinhos super importantes. Apesar da gente falar de um relatório da Binance Research em relação a investimento, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, fica com isso na cabeça. Não é recomendação de investimento. Segundo recadinho, antes de você começar, se inscreve no canal, meu garoto, minha garota, meu amigo, minha amiga. Me dá essa força, me dá essa moral. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Manda para ir para sua família, no grupo de família. Dá aquele bom dia e já manda o nosso vídeo aqui. Me dá essa força. Vamos fazer o YouTube perceber que esse canal aqui é super produtivo. É um canal super interessante para a gente continuar produzindo conteúdos aí que sejam agregadores para você. Beleza? Então, vamos. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que o mercado de criptoativos ele tá um pouco aí em alta nesse momento, né? Principalmente pela valorização das criptomoedas, principalmente devido ao cenário de crise, né, do setor financeiro tradicional, em relação ao que os bancos norte-americanos vêm passando pela quebradeira, né, que a gente teve lá de 3 ou 4 grandes instituições norte-americanas, né? Não diria grandes, mas instituições relevantes. Além disso, a alta da taxa de juros norte-americana, o que de certa forma faz com que os investidores eles migrem para investimentos mais seguros, mas quando eles vão migrar, a gente tem uma insegurança nesse lugar onde eu teria que ter uma segurança. E aí eles procuram, né, outros ativos para fugir justamente daquele fator que provocou o surgimento do grande Bitcoin. Né? E aí o mercado de cripto ele tem se aquecido de forma bem macro, tá, pessoal? Com essas movimentações, né? Contanto que no primeiro trimestre de 2023 a gente teve uma valorização de aproximadamente 49% em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2022. Que a gente considerava nessa época lá atrás, a gente já estava entrando num inverno cripto ali, né? Um mercado mais de colateralização, na verdade de lateralização. Colateralização não, Thiago, lateralização. De lateralização, movimentação, né, com poucos volumes, né, preços caindo, aquele negócio frio, né? Que ninguém quer entrar, enfim. E agora tá subindo, todo mundo quer entrar, né? Todo mundo quer entrar, ser feliz. Mas vamos falar um pouquinho desse relatório da Binance Research. E aí um ponto, né, que esse relatório aponta foi justamente o que eu falei aqui anteriormente, né? A gente tem um cenário com alta de juros, principalmente, de que os investidores eles vão para algo mais seguro que dê uma rentabilidade considerável. Só que com o cenário de instabilidade, principalmente pela quebra de algumas instituições norte-americanas, isso fez com que o pavor, né, de uma nova crise bancária e que novamente eu tenha prejuízos, né, que eu não consigo imaginar, façam com que esses investidores deem uma moral para o mercado descentralizado e principalmente aí para as criptomoedas, tá? E isso foi um ponto que favoreceu esse, digamos assim, nessa valorização maior até do que era esperado por alguns analistas. Outro ponto que o relatório aponta é que o índice de medo e ganância ele foi o maior desde 2021, tá? Indicando, inclusive, que a ganância, ou seja, o cara tá vendo que aquilo ali vai, digamos assim, né, começar um próximo ciclo de alta e, consequentemente, os preços e ganhos, se você comprou com valor X, daqui a algum pouco vai estar valendo 3, 4X, o ganho em cima disso vai ser muito maior. Então, essa ganância, esse índice de ganância, ele é apontado no relatório como um fator que estava em alta. E aí, outro ponto que é legal, que o relatório aponta, vou até ler aqui para vocês para não trazer um número equivocado. O número de criptomoedas com capitalização de mercado acima de $1 bilhão, ele cresceu de 37 no quarto tri de 2022, ou seja, no último trimestre do ano passado, para 54. Então ele saltou de 37
para 54 criptomoedas ou projetos cripto com uma capitalização superior a $1 bilhão, tá? Nos 3 primeiros trimestres de 2023. Isso mostra o quê? Mostra uma confiança dos investidores, mostra uma confiança de quem quer aportar ali valores, com quem quer experimentar, né? Um ponto que eu sempre falava, galera, se você quer experimentar, experimente em qualquer momento, né? Seja num momento de baixa, seja num momento de alta, experimente. E isso demonstra muito que, apesar do cenário de 2022 ter sido um cenário de baixa, né, você tem um número relevante no último TRI de 2022 de projetos com capitalização superior a 1 bi, e esse número ele salta aproximadamente, 17, na verdade, casas a mais, no primeiro TRI para 54. Então sai de 37 para 54. E quando a gente considera, né, os 10 criptoativos, os 10 maiores criptoativos existentes, esse relatório ele exclui as stablecoins, então é projetos de criptomoedas descentralizados, sem a estabilidade, né, digamos assim, a vinculação a um ativo. A performance média ela é de 52%. Tá? Então, no primeiro trimestre, considerando 10 ativos, tirando as stablecoins, 52% de alta. Olha isso, performance média no TRI. Primeiro de 23. Bom, e aí a gente tem o Bitcoin e o Ether, ele traz algumas criptomoedas, né? O Bitcoin, ele tem uma alta de aproximadamente 70% no trimestre, enquanto o Ether, ele tem uma alta de aproximadamente 50% no trimestre. A pior performance foi da Dogecoin, com 10% de alta. Então, 10% de alta foi a pior performance de uma cripto. A dominância dele aumentou, né? Em relação ao período anterior, foi mais 6% do valor total de cripto, do valor total de ativos negociados. E aí, mais alguns números aqui que eu acho que é legal a gente trazer, pessoal. Quando a gente olha para blockchain tem sido um hype ali, né? A gente tem números que de setembro de 2021 a junho de 2022, a rodada de investimentos em empresas ou na tecnologia blockchain envolvendo Google, Amazon, Samsung, BlackRock e outras empresas foi de 6 bilhões de dólares. Tá? Então, no período de um ano, 6 bilhões foram investidos em companhias ou empresas de blockchain. E nesse relatório da Binance Research, a gente tem que as blockchain de primeira camada, a atividade ela cresceu 14%. Entretanto, apenas a BNB Chain, que é a cadeia da BNB, ela foi a única que teve um número de usuários ativos, endereços ativos a subir. Tá? Entretanto, os da Ethereum seguem na liderança do segmento, caíram 2% e os da Solana 28%. Então, assim, são números que vão oscilar de acordo com o mercado, vai identificando uma cadeia, uma rede melhor que a outra, os benefícios ou não. Mas o ponto é, a gente tem uma quantidade de usuários sendo... A atividade dos usuários aumentou nesse primeiro TRI. Quando a gente fala do segmento de finanças descentralizadas, DeFi, né, a gente também teve um número positivo, muito interessante. O Total Volume Locker, ou volume total travado na rede, ele aumentou 27% aproximadamente. Isso mostra que as pessoas estão entrando mais dentro dos protocolos descentralizados e que o volume ali travado ele aumentou em relação ao período do anterior, né? Então a gente tem uma movimentação, uma experimentação, um uso maior da questão descentralizada. E aí, na minha visão, muito disso ocorre, pessoal, muito pela questão da crise que a gente teve, né? Bancos quebrando, a perda da confiança, a perda da credibilidade. O que o cara faz? Busca finanças descentralizadas, algo transparente, né? Talvez até por isso a própria questão do uso das blockchains em primeira camada aumentou, né? Os usuários estão experimentando, estão movimentando seus ativos, estão colocando fundos e estão travando esses fundos dentro de protocolos descentralizados de DeFi. É uma correlação nata e clara, tá, pessoal? E aí, outro ponto que o relatório aborda, que eu destaquei aqui para vocês, é que os tokens não fungíveis, né, ou NFTs. E aí ele traz resultados mistos, né? De um lado, a gente tem as vendas que aumentaram 67% e as transações aumentaram aproximadamente 56%.
em relação ao trimestre de 2022, ao último trimestre de 2022, tá? O número de compradores únicos cresceu 64%, né? Primeira alta em 12 meses, que era um mercado que estava muito desaquecido, o mercado de tokenização de NFTs, né, tokens não fungíveis. Agora, os preços registraram uma queda de 16%. Então, de um lado, eu tenho um aumento de usuários, aumento de negociações, né? Eu tenho um aumento de vendas, de transações, mas os preços caindo. Talvez seja aquele momento em que a gente teve um grande hype ali em 2021, né, depois seguido por uma estagnação e queda em 2022. Talvez esse seja um momento que o mercado de artes digitais ele esteja encontrando um preço justo e adequado àquilo que está sendo negociado. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês sobre o relatório da Binance Research. É um relatório mais completo do que eu trouxe aqui, né? Obviamente, eu tentei fazer um recorte aí para que vocês possam ter uma visão macro do que está acontecendo. Vou tentar deixar na descrição desse vídeo o link para esse relatório, para que vocês possam visualizar, quem tiver interesse em analisar na íntegra, tá? Era isso. Um salve, não se esquece, ó, me dá essa moral, me dá esse engajamento, curte, compartilha, comenta, me ajuda a crescer esse canal, pai. Não tô te pedindo nada, pô, é só curtir, é só clicar e no curtir, é só clicar e no se inscrever, é só clicar no compartilhar, vai lá naquele grupo da família, joga esse vídeo lá, vai no grupo dos amigos, joga esse vídeo lá e me dá essa moral, pô, fala, pô, esse canal do cara aí é super legal, entra aí, curte, compartilha e comenta, vamos bater, ajuda o cara a bater 500 inscritos, nunca pedi nada pra vocês, beleza? Era isso, um salve e até a próxima.